Como está o nosso Brasil? Se o Brasil fosse ao médico, fosse ao clínico geral, fosse ao cardiologista, qual seria o diagnóstico? Pelas notícias que temos visto nos últimos dias, não é difícil chegarmos a uma conclusão. Mas eu gostaria de pintar um quadro para nós nesta noite. Gostaria de montar um quebra-cabeças que irá apresentar a nós uma radiografia de como o Brasil está. Veja só. Depressão. O Brasil é recordista mundial em prevalência de transtornos de ansiedade. 9,3% da população, quase 10%, cerca de 18,6 milhões de pessoas sofrem de transtornos de ansiedade. E enquanto a média mundial é de 4,4% de depressão, a média do Brasil é de 5,8%. O nosso país é um país devastado pela ansiedade e pela depressão. Você percebe isso ao seu redor? Você percebe isso em sua família? Em sua vizinhança? Em seus colegas de trabalho ou de estudo? Você percebe isso talvez em você mesmo? Depressão, ansiedade. Mas não para por aí. Estatísticas dizem, e eu tenho algumas aqui, permitam-me lê-las porque são várias. A cada 45 minutos, uma pessoa se suicida no Brasil. Isso significa estatisticamente que enquanto estamos aqui reunidos, pelo menos 2 pessoas irão cometer suicídio. Desde o início dos anos 80, eu nasci em 81, essa taxa aumentou 60%. E na faixa etária, entre 15 e 29 anos, esse crescimento é de quase 30%. É uma das faixas mais devastadas pelo suicídio. O suicídio é a segunda maior causa de mortes no Brasil entre os jovens. Aqueles que deveriam ter mais esperança, alegria, vontade de viver, sonhos, são dos mais devastados por essa tragédia terrível. E há alguns principais fatores de risco de suicídio entre os jovens. Olhem alguns deles. Afastamento dos pais biológicos. Quando os filhos não convivem com seus pais, o divórcio dos pais, o suicídio dos pais, parentes próximos ou amigos, a dependência química, e para meninas, entre 15 e 19 anos, gravidez precoce e aborto. Todas essas são causas para que os nossos jovens, principalmente, mas adultos, idosos, cometam suicídio. Uma outra peça, abuso sexual. No Brasil, a cada 11 minutos acontece um estupro. Sabe o que isso significa? Que cerca de 12 pessoas, então, 11, 12 pessoas,
estatisticamente, serão estupradas enquanto nós estivermos aqui reunidos. 527 mil pessoas são estupradas por ano. Mais de 500 mil de pessoas são estupradas por ano. E pasmem, apenas 10% desses casos chegam ao conhecimento da polícia, ou seja, são denunciados. 70% das vítimas de estupro são crianças e adolescentes. Quase 25% dos agressores das crianças são os próprios pais ou padrastos. E 70% dos estupros, em geral, são cometidos por parentes, namorados, amigos ou conhecidos da vítima. Você conhece pessoas que já passaram por isso? Você convive com alguém que passou por essa terrível experiência? Mais uma peça do quebra-cabeça. Aborto. Em 2015, no Brasil, mais de 500 mil de abortos foram cometidos. O que dá uma taxa de um aborto por minuto. Você sabe o que isso significa? Que enquanto nós estamos aqui cultuando a Deus, estatisticamente, 120 abortos serão cometidos. Fora que, você sabe, aborto não é algo de que se dá notícia. Esse número, então, pode ser bem maior. Até os 40 anos, mulheres, 1 em cada 5 mulheres brasileiras fez aborto. E em 2015, 18% das crianças brasileiras nascidas foram de mães adolescentes. A realidade do aborto está próxima a você? Você conhece pessoas que passaram por isso? Você, talvez, já passou por isso? Próxima peça desse quebra-cabeça. Orfandade. Repare só. Dados do CNJ apontam que em 2011, havia 5,5 milhões, em 2011, imagine hoje, 5,5 milhões de crianças brasileiras sem o nome do pai na certidão de nascimento. Ou porque o pai não quis reconhecer o filho, ou porque a mãe não sabia quem era o pai da criança. O Brasil tem 67 milhões de mães. No Brasil, 67 milhões de mulheres são mães. E dessas, 31% são solteiras. Aproximadamente 1/3 dos filhos brasileiros são bastardos. Não possuem sequer o nome do pai na certidão. Orfandade. Você conhece alguém assim? Órfão de pai vivo? Você passa por isso? Mais uma peça desse quebra-cabeças. Drogas. Mortes por causa de drogas cresceram 60% no Brasil nos últimos 14 anos. E creiam,
O Brasil representa 20% do consumo mundial de crack. O mundo tem, se não me engano, mais de 200 nações. E o Brasil, sozinho, representa por 20% do consumo de crack em todo o mundo. Chega ou quer mais? Daqui a pouco você vai saber por que eu estou falando isso. Mas tem mais. Alcoolismo. Ouça isso. 400 bilhões de reais, não são milhões, são bilhões. 400 bilhões de reais, o que representa 7,3% do PIB, são gastos no Brasil em decorrência de problemas relacionados ao álcool. O consumo de álcool no Brasil, per capita, aumentou 43,5% em 10 anos e agora supera a média internacional. É o país que mais cresce em alcoolismo no mundo. O álcool é o maior responsável por mortes entre brasileiros entre 15 e 19 anos, seja por causa de acidentes ou paradas cardíacas. 55% dos alunos do 9º ano do fundamental, 55% dos alunos do 9º ano do Fundamental 2 já experimentaram bebida alcoólica, o que equivale a 1,5 milhão de adolescentes de 13 ou 14 anos. Você conhece essa realidade? Isso está próximo a você? Isso está em sua casa, ou em seu vizinho, em sua família? Faz parte da vida do seu colega de trabalho, de escola? Mais uma peça desse quebra-cabeça: divórcios. O Brasil registrou 340 mil divórcios em 2014. Vou repetir. 340 mil divórcios em 2014. É um salto de 161% em 10 anos. E o número de pais solteiros aumentou 21% em pouco mais de uma década. Você conhece essa realidade? Mais uma peça desse quebra-cabeças e está acabando, prometo. Antes que nós todos desfaleçamos aqui. Desemprego. Isso a gente sabe bem. O Brasil tem 13 milhões de desempregados. E esse número representa 12,8% da população economicamente ativa. Em um ano, quase 500 mil de pessoas perderam seus empregos. O número de empresas que pedem falência subiu 12,2%. De cada 10 empresas, 6 não sobrevivem após 5 anos, ou melhor, 6 anos, aliás, 5 anos mesmo, de atividade. E por fim, para fecharmos, uma última peça: homicídios. O Brasil é o campeão absoluto de homicídios no mundo. Há mais mortes por homicídio no Brasil do que em qualquer guerra civil neste planeta. 60 mil mortes por ano, o que dá 11% do total mundial. E os homicídios cresceram 23% nos últimos 10 anos. Como você resumiria a atual situação do Brasil em uma palavra?
eu resumiria assim: desespero. A situação do nosso país é desesperadora. Mas não do nosso país, como se fosse algo longe, distante, das pessoas do nosso país, de nossas famílias, vizinhos, amigos, colegas, conhecidos. Isso não é algo que nós vemos apenas na televisão ou lemos no jornal. Isso é algo que pode marcar a porta da casa do nosso vizinho, dos nossos parentes. E não poderia ser diferente, pois a Bíblia diz: o mundo todo está sob o poder do maligno. É isso mesmo. O que domina este mundo é o mal, é o maligno. O príncipe deste mundo ainda é Satanás. E porque ele é o regente desta terra, ele tem feito imperar o mal que gera o desespero. Mas qual a causa disso tudo? Por que o mal governa o nosso país e até mesmo o mundo? A resposta está no pecado. O problema, queridos, não é a economia. O problema não é a política e nem a corrupção, ou qualquer outra coisa. Não nos deixemos enganar. O Brasil não precisa apenas de uma reforma política, econômica, cultural, não. O que acaba com o Brasil é o pecado. E o pior disso tudo é que as pessoas não conseguirão sair desse caos, dessa situação desesperadora por si mesmas. Por quê? Porque o Brasil, o povo brasileiro, que comete os pecados, e semana passada nós vimos um grande pecado cometido contra Deus nesta nação, chamado Keir Museum, Museu da Bicha. Uma afronta a Deus, um ultraje contra Deus. Mas o Brasil não apenas comete pecados, como se pudesse cometê-los e parar de cometê-los. Não, ele é escravo. Jesus disse: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Sendo assim, as pessoas não conseguirão se livrar desse caos sozinhas. Elas não conseguirão passar do desespero para a paz por si mesmas. Não conseguirão. E eu pergunto a você então: como o Brasil experimentará a paz? Qual a solução para o Brasil? Como a sua família, o seu vizinho, o seu colega, o seu conhecido experimentará a paz? Como que uma pessoa pode experimentar a paz? Meus amigos, essas peças que eu mostrei aqui refletem a realidade de muitas pessoas desta nação, pessoas próximas a nós. E a grande pergunta é: como essas pessoas experimentarão a paz? Será possível isso? Será possível o Brasil ser transformado? Será possível as pessoas deste país saírem do desespero para a paz? Será possível? Sim, será possível. Eu gostaria de chamar aqui à frente o Robson. Robson, vem aqui. Vamos dar uma salva de palmas para o Robson. E o Robson vai ilustrar para nós nesta noite, servirá de exemplo para nós, de uma pessoa que saiu do desespero para a paz, de uma pessoa que saiu da escravidão ao pecado para a verdadeira liberdade. Tudo bem, Robson? Glória a Deus. Tudo bem.
Que bom que você está aqui. Amém. Eu queria que você contasse para nós, Robson, como que era a sua vida antes de Jesus, antes de você chegar na igreja. Eu sei que vir para a igreja não é suficiente, mas ao vir para a igreja você encontrou a Cristo. E eu imagino que antes disso sua vida era marcada por algumas daquelas coisas. O que é que marcava a sua vida daquilo que foi apresentado ali? Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor. E para mim é um privilégio contar um pouquinho como eu era e o que Jesus fez na minha vida. Amém? Então, respondendo à pergunta do pastor, minha vida era um caos, né? Era uma vida sem paz, como foi colocado aí. Era uma vida de mentira, de desobediência, de egoísmo. Eu queria fazer somente a minha vontade, né? Então, Satanás fez o que quis e o que não quis, talvez, com a minha vida, né? Então, eu com 15 anos, eu comecei a minha vida de prostituição. Depois passei para, não satisfeito, comecei a beber a partir dos 20 anos. E um abismo, o que causa? Chama outro abismo, né? Quando eu achava que estava ruim, aí piorou mais um pouco. E eu conheci a minha esposa, e glorifico a Deus pela vida dela, uma bênção na minha vida. Casamos, e falei assim, agora eu vou sossegar o meu facho. Agora está tranquilo, agora eu estou com uma esposa que me ama, que cuida de mim, mas não foi bem assim, né? Passaram algum tempo, uma palavrinha que como o Samir colocou aí, chega, né, mas eu quero falar mais uma palavra. E essa palavra se chama adultério, né? É uma palavra forte, uma palavra que destrói, a palavra é um ato de destruição, de morte, e destrói famílias. O mundo é constituído basicamente de famílias, não é? Então, todos nós aqui, como falou aqui, pais, filhos sem registros. Então, é isso. Satanás veio para roubar, matar e destruir. Ele não sossega, ele não tem dor de dente, não tem dor de cabeça. Ele quer nos matar, ele quer nos destruir. Sua vida, então, era sem paz? Totalmente sem paz, né? Eu achava que o prazer sexual ilícito, isso me trazia paz. A bebida me trazia paz. Mas logo depois eu caí em vários pontos que foram colocados ali, né? E como é que foi o processo de transformação da sua vida? Como é que você encontrou a solução para essa falta de paz? Amém. É um milagre, né? É um milagre. E nós sabemos quem faz esse milagre, né? Se chama Jesus, né? E como que eu descobri, como eu encontrei Jesus verdadeiramente na minha vida, né? Passei por vários processos, né, que, para encurtar o tempo, mas sendo bem claro, eu conheci Jesus através de uma célula, né? Assim, entreguei a minha vida para Jesus, foi um processo de transformação na minha vida, né? Foi falado aqui pelo pastor Léo, a família central, né? E eu glorifico a Deus pelo ministério dessa igreja, porque a família em Cristo Jesus é uma bênção, né? Verdadeiros amigos, verdadeiras pessoas que não nos julgaram, que não julga, né? Um texto na Bíblia fala assim, Jesus falando, eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Eu falei, se Jesus não julga, né? Então, quem somos nós para julgar, né? Então, tantas pessoas passando por tanta dificuldade, tantas coisas aí que levam ao alcoolismo, ao suicídio, à depressão, né? É falta de Jesus, né? Então, quando nós entregamos as nossas vidas para Jesus, nós somos transformados. E em uma célula, então, você teve a oportunidade de conhecer a Cristo e entregar a sua vida a Ele. Amém, foi isso mesmo. E hoje eu amo o ministério celular, a visão celular é transformadora,
né? Você tem um contato com as pessoas e ali você pode testemunhar, você pode falar do amor de Jesus, e eu amo demais. Na minha casa. E como que é a sua vida hoje, após esse encontro com Jesus? Quais as diferenças entre o antes e o agora? Hoje eu sou família, hoje eu amo demais, sempre amei, mas o pecado, a tristeza do pecado, né, como foi falado aqui no final, o que coloca a gente para baixo tem um nome mesmo, que se chama pecado, né? E tem um texto que fala que Satanás é o pai da mentira, nele não habita verdade nenhuma. Às vezes você fica querendo atrás de dinheiro, atrás da prostituição, atrás dos prazeres da carne, achando que aquilo vai resolver alguma coisa. Mentira do Satanás, né? Somente Jesus salva, cura e liberta, né? Então, coloque isso no coração de vocês, não desanime nunca, né? Às vezes a gente fica desanimado, não dou conta, dá conta sim, né? E eu sempre falo, eu não sou assim, estou falando aqui pela graça, pela misericórdia de Deus, né? Eu tenho isso no meu coração. Abra a tua boca que eu encherei. Falei assim, coloca para mim, que eu quero falar do amor de Jesus, o que Jesus fez na minha vida, eu quero falar para as outras pessoas. Amém? Amém. Obrigado, Robson. Deus abençoe você. Pode levar lá. Salva de palmas mais calorosa para o Robson. O Brasil, então, só experimentará a paz através do príncipe da paz, Jesus. E graças a Deus que o Robson teve a oportunidade de, em uma célula, conhecer a Cristo, conhecer o Evangelho e ter a sua vida transformada. E eu sei que eu poderia chamar vários de vocês para subir aqui nesta noite e testemunharem disso. Antes de Jesus, eu vivi uma vida de desespero. Depois de Cristo, eu vivo em paz. Vamos imaginar juntos. Aí está Belo Horizonte. Feche os seus olhos agora. Feche os olhos, todos. Eu também estou de olhos fechados. Imagine o seguinte. Como seria Belo Horizonte se cada pessoa desta cidade conhecesse Jesus? Como seria Belo Horizonte se 100% desta cidade fosse filha de Deus e discípulo de Jesus? Como seria o trânsito de Belo Horizonte? Como seria a noite de Belo Horizonte? Como seriam as empresas de Belo Horizonte? Como seriam os condomínios de Belo Horizonte? Imagine o amor, a harmonia, a paz, a segurança, a felicidade. Imaginou? Mas infelizmente, quando nós abrimos os olhos, não é isso que nós vemos. E Jesus, há 2000 anos atrás, ele teve uma visão. Ele olhou para as multidões e concluiu que elas estavam aflitas, desamparadas, como ovelhas sem pastor. Jesus, há 2000 anos atrás, na Palestina, ele olhou para a sociedade e a conclusão dele não foi diferente, não foi outra. Ovelhas desamparadas, aflitas, sem pastor. Mas ele não apenas viu este retrato, viu essa radiografia e ficou com tristeza no coração. Não, o texto sagrado diz que o coração dele se encheu de compaixão. E você, ao ver toda essa situação caótica do nosso país, do nosso estado, de nossa cidade, você fica apenas triste,
Ou será que há espaço para compaixão no seu coração? Nesta noite eu quero trazer da parte de Deus e da parte da liderança desta igreja um grande desafio para cada um de nós que aqui estamos. Nós que aqui estamos, a maioria de nós, tenho certeza, não vivemos em desespero. Nós estamos no meio do caos, mas o caos não impera mais em nossos corações. Por quê? Porque Jesus entrou em nossa vida. Porque Jesus entrou em nossa casa. Alguém pode dizer amém para isso? Amém. Há alguém aqui que tem paz no coração, sim ou não? Amém. Há alguém aqui, sim ou não? Amém. Há alguém aqui que tem paz na sua casa, sim ou não? Amém. E qual a causa disso? Jesus. E nós não podemos, tendo paz em nossos corações, guardá-la apenas para nós. Então eu te convido rapidamente a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 10, versos 1 a 24. Lucas, capítulo 10, versos 1 a 24. E nesta noite, nós receberemos um desafio prático para nós levarmos à cidade de Belo Horizonte a paz que nós temos em nossos corações. Lucas 10, de 1 a 24, vamos ler primeiramente dos versos 1 a 11, que dizem o seguinte: Depois disso o Senhor designou outros 72 e os enviou 2 a 2 adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele estava prestes a ir. E lhes disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Vão! Eu os estou enviando como cordeiros entre lobos. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias, e não saúdem ninguém pelo caminho. Quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhes derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam o que for posto diante de vocês. Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. Mas, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, saiam por suas ruas e digam: até o pó da sua cidade que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vocês. Fiquem certos disto, o reino de Deus está próximo. Pulem agora para o verso 17. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular: felizes são os olhos que veem o que vocês veem. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Esse texto começa com Jesus enviando 72 dos seus discípulos em duplas, de 2 em 2, para visitarem casas,
de cidades e aldeias que ele estava prestes a visitar. É isso mesmo. Jesus vira para seus discípulos e diz: vão para as casas, vão às cidades, vão às aldeias. Nas próximas semanas, nós viveremos nesta igreja um grande projeto chamado Casas de Paz. Casas de Paz é um projeto inspirado neste texto da Bíblia Sagrada. Sabemos que hoje em dia é bem difícil irmos de casa em casa, como Jesus fez com os seus discípulos, batendo nas portas, tocando nas campainhas e interfones. Mas há uma coisa que nós podemos fazer. Todos nós aqui, ou a maioria de nós, conhecemos pessoas que estão em desespero. Todos nós aqui, se não a maioria de nós, conhecemos pessoas marcadas pelas estatísticas que foram apresentadas mais cedo. E se nós abordássemos essas pessoas, convidando-as a experimentar a paz de Jesus Cristo? Nesta noite, uma mudança de paradigma precisa ser realizada em nossas mentes. Há alguns anos atrás, uma grande revolução, uma grande mudança foi realizada nesta igreja. Nós éramos uma igreja batista comum, que se reunia de semana em semana, de final de semana em final de semana. Tínhamos um culto de estudo bíblico terça-noite, um culto de libertação na quinta-noite, um culto de jovens no sábado à noite e cultos de celebração da igreja domingo de manhã e domingo à noite. Uma boa igreja, muita comunhão, muita palavra, muita adoração, mas algo estava errado. Algo não estava funcionando bem. E por causa disso, uma grande revolução foi feita através das células. As células entraram e abriram as portas, as paredes da igreja para este mundo, e passamos a entender que igreja não é apenas este prédio, não é apenas este culto, aliás, não é este prédio, não é este culto. Igreja somos nós, onde quer que nós estejamos, com um propósito da parte de Deus. E por causa disso, esta igreja de fato foi revolucionada, e nós saímos de 400 membros, dos quais eu era um deles, para mais cerca de 8.000 membros e 12.000 pessoas nas células nos dias de hoje. Mas uma nova revolução precisa ser feita. As células mudaram a igreja, mas através das células, nós ainda não estamos cumprindo o ID de Jesus plenamente. Antigamente, nós convidávamos as pessoas para virem ao culto. Mas hoje, nós convidamos as pessoas para irem às células. Qual é então a nossa palavra para as pessoas? Venham. Nós dizemos a elas: venham às nossas células. Venham! Mas o que Jesus disse para nós, e disse nesse texto que nós acabamos de ler, vão! Ele não disse para nós convidarmos as pessoas a virem. Ele disse a nós: vocês é que têm que ir. E o que é Casas de Paz? Casas de Paz é a oportunidade de Deus para cada um de nós irmos às pessoas onde elas estão, tocando campainhas, batendo interfones, batendo nas portas. Não. Mas abordando pessoas que estão ao nosso redor e que nós sabemos que estão sem paz, e perguntando a elas: você gostaria de receber paz na sua vida? Você gostaria de receber paz na sua casa? Vamos entender melhor um pouquinho disso. Alguns princípios, algumas direções em relação a essas coisas. Primeiramente, quem pode participar disso?
Será que todos nós que estamos aqui já conhecemos a Deus, realmente podemos participar disso? Será que não apenas os pastores e líderes de célula deveriam fazer e se dedicar a isso? Eu digo a vocês, não. Aliás, não é desejo nosso que pastores, coordenadores, supervisores e líderes de célula participem efetivamente disso. Mas o nosso sonho é que cada membro desta igreja, até mesmo o frequentador, que já entregou sua vida a Jesus Cristo, se enxergue como um mensageiro da paz, se enxergue como um portador da paz do Evangelho do Reino de Deus, e que assim é um agente que pode levar essa paz onde quer que as pessoas estejam. Meus irmãos e minhas irmãs, a Bíblia diz que nós somos sal da terra. Você já foi a um restaurante e viu ali um saleiro? Nós somos sal da terra. E muitas vezes nós convidamos as pessoas a entrarem dentro do saleiro onde nós estamos. Ei, venham para o saleiro, venham para o culto, venham para a célula. Mas o que o sal deve fazer não é convidar a comida para entrar no saleiro, mas ele é que deve sair do saleiro e ir para onde a comida está. Jesus tinha 12 discípulos que andavam com ele. Mas você reparou o que o texto diz? O texto diz que ele enviou outros 72. Não foram os 12 mais chegados a ele. Foram outros 72, possivelmente gente menos experiente do que os 12 apóstolos. Gente que estava ali começando a caminhar, começando a entender o Evangelho. Jesus chama esses e diz: vão e levem o que vocês já receberam. Quem pode participar disso? Toda a igreja, todo aquele que já conhece a Cristo. Há uma estratégia por trás disso, muito importante. Nós jamais podemos ir em nossa própria força. Aliás, isso é o que nos dá coragem e ousadia. Eu não estou aqui nesta noite na minha própria força. Eu não lidero a minha célula na minha própria força. Eu não dou aula no CCM pela minha própria força. Mediante a oração, eu encharco a minha vida no poder do Espírito Santo, e é isso que nós faremos, e é nesse poder que nós iremos. Oração é fundamental. Próxima palavra: urgência. É curioso que Jesus diz: não saúdem ninguém pelo caminho. Por quê? Será que os discípulos deveriam ser mal educados? Não é porque na época a saudação de uma pessoa para outra, naquela cultura, poderia levar muitos minutos. Pois era de praxe você perguntar como estava cada um dos membros da família daquela pessoa individualmente. O que Jesus estava querendo então é: não percam tempo, foco, vão, é urgente. Não há tempo a perder. Próxima palavra: missão. O que fazer? Curem os doentes que ali houver e digam-lhes: o reino de Deus está próximo de vocês. O que nós faremos na casa de paz? Nós curaremos os enfermos. Nós ministraremos cura emocional, cura relacional e cura até mesmo física, e nós pregaremos o evangelho da salvação, anunciando: o reino de Deus não está apenas próximo, não. O reino de Deus está aqui e ele irá entrar na casa de vocês. Como fazer isso de maneira ainda mais prática? Olha aí um passo a passo para você. Primeiro passo: identifique uma pessoa que não é crente, que não é convertida e que está com falta de paz. E eu espero que você já esteja pensando em pessoas que você conhece nessa situação. Segundo passo: aborde essa pessoa. Como assim? Aborde-a. Você gostaria
de receber a mim e mais uma ou duas pessoas da minha convivência, da minha célula, da minha igreja, na sua casa, para nós orarmos e ministrarmos paz sobre você e a sua família? Isso aconteceu comigo alguns meses atrás. Uma das pessoas da minha célula me abordou e disse: Samir, eu tenho uma irmã casada, que tem 2 filhas, e uma das filhas está fazendo um alvoroço em casa. Está rebelde, apesar de ter 5 anos de idade, tem atitudes de rebeldia extrema e estranha. Então eu virei para essa moça da minha célula e disse: pergunte à sua irmã se ela aceita receber a minha visita, juntamente com você, na casa dela. A irmã topou. Eu fui até lá, uma visita. Conversei com eles, ouvi a história da família e ao final eu perguntei: vocês topariam receber aqui, nas próximas 4 semanas, reuniões, onde nós, durante 1 hora apenas, iremos estudar a Bíblia juntos e orar para que a paz de Jesus entre na vida de vocês e na casa de vocês? E eles disseram: topamos. Um casal avesso à igreja. Ela, juíza. Ele, advogado. Críticos. Inteligentes. Céticos. Mas Deus me deu a isca. Eu virei para eles e disse: o problema não está com a filha de vocês. O problema está em vocês. A falta de paz em vocês está causando a rebeldia da filha de vocês. Vocês querem uma transformação de vida? Eles disseram: sim, queremos. E durante 4 semanas, então, toda terça-feira, 19h30, em ponto, e quem me conhece sabe que eu sou pontual, eu estava na casa deles, nos assentávamos à mesa, abríamos a Bíblia e durante 1 hora cravada, compartilhávamos o texto sagrado, orávamos juntos, cantávamos um louvor e eu ia embora. E após essas 4 semanas, eu fui percebendo claramente, o ambiente daquela casa já não era mais o mesmo. A menininha, que na primeira reunião nem olhou na minha cara e nem pegou na minha mão, na última reunião, entregou um bilhetinho para mim, escrito: te amo, com um coraçãozinho. Esse casal foi convidado a ir à minha célula. A esposa foi, o marido, por compromissos de agenda, ainda não. E é um casal que experimentou a paz de Jesus Cristo. Você pode ser usado por Deus para fazer a mesma coisa. Os trabalhadores são poucos. E quando Jesus disse para os discípulos: os trabalhadores são poucos, ele falou 2 coisas. Primeira, orem por mais trabalhadores. Mas a segunda, vão. Seja a resposta da oração que você está fazendo. Terceiro passo, simples: cadastre sua casa de paz no site da igreja, para nós sabermos o que está acontecendo, e pegue o material na sua unidade. E por fim, então, envie. Você está em uma célula, chame 1 ou 2 pessoas, no máximo grupinhos de 3, contando com você, e vão então às casas. Nesse grupinho, pelo menos uma pessoa deve ser batizada. Uma pessoa. E não há problema homens e mulheres estarem juntos, e nem a faixa etária importa. Meus amigos e minhas amigas, quando Jesus enviou aqueles 72 homens, Ele deu a eles a autoridade. E essa autoridade já está em nossas mãos, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos crer que podemos ser usados por Deus para transformar a realidade da cidade de Belo Horizonte e do país em que vivemos. Aqueles homens, após aceitarem a ordem de Jesus e irem pregar o Evangelho, o texto sagrado diz que eles voltaram cheios de alegria. Meu amigo e minha amiga, você deseja experimentar
uma alegria maior do que qualquer uma que você já experimentou? Eu já experimentei grandes e fortes emoções em minha vida. Certamente, o dia que meu filho nasceu, meu primeiro filho, foi um dia de grande alegria. Mas eu digo a você, quanta alegria eu já tive vendo bebês espirituais sendo gerados. Essa é uma alegria que Deus quer que você tenha. Essa é uma alegria que Deus quer que você experimente. O texto diz, eles voltaram alegres. Eles voltaram alegres. Já imaginou você sendo usado por Deus para impactar e transformar vidas? Meu apelo para você nesta noite, em nome de Jesus, em nome dos pastores desta igreja é, seja um mensageiro da paz. Eu quero fazer algo prático aqui e agora. Aqui e agora. Pegue o seu celular. Meu Deus, isso é um milagre. Um pastor dizendo para você pegar o seu celular na hora do culto, na hora em que ele está pregando. Agora você verá um milagre maior ainda. Abra o seu WhatsApp. Você conhece alguém que está sem paz? Se você conhece alguém que está sem paz e tem o telefone dessa pessoa no seu celular aí agora, eu desafio você agora, envie uma mensagem para essa pessoa dizendo, estou aqui no culto da minha igreja, pensando em você e desejando que Jesus entre na sua vida e dê a você paz. Você toparia se encontrar comigo para nós conversarmos a respeito? Abra aí agora, é sério isso. Abra o seu celular aí agora, o seu WhatsApp. Procure pelo telefone de alguém que você conhece que não tem paz e envie para ela uma mensagem semelhante a essa que eu acabei de dizer. Faça isso. Se você não conhece ninguém que não tenha paz, ou não há ninguém assim no seu telefone, ok, não faça isso agora, mas eu desafio você. Faça isso. Enquanto você manda a mensagem, eu chamo aqui à frente o pessoal do Ministério de Louvor. Por favor, a central de adoradores, vem aqui à frente. Envia aí a mensagem agora. Agora mesmo. Seja um mensageiro da paz. Seja um mensageiro da paz. Já ouvi até um barulhinho aí de resposta de WhatsApp. Será que foi da pessoa? Meus queridos, Jesus disse aos 72 que ele enviou vão. Eis que envio vocês como ovelhas para o meio de lobos. Não é fácil ir. Mas diante da ordem de Jesus, da autoridade que Ele nos dá, nós podemos ir e fazer grandes coisas em nome dEle. Eu gostaria de encerrar este culto nesta noite, chamando aqui à frente aqueles que topam nesta noite o desafio de serem mensageiros da paz. Você topa nesta noite ser um mensageiro da paz? Você topa nesta noite abordar pessoas que estão sem paz e propor a elas a casa de paz? Não se preocupe com os resultados. Muitas vezes, por causa do medo do fracasso, nós não damos os passos necessários. Não se preocupe com os resultados. Deixe isso com Deus. Faça a sua parte. Vá e faça o que você tem que fazer. Vamos ficar todos em pé. Coloque ali o slide ainda, por favor. De 25 de setembro a 28 de outubro, nós viveremos a revolução da paz em nossa comunidade. É a partir de segunda da semana que vem. Quem topa?
fazer isso acontecer. Quem topa ser usado por Deus? Se você topa, como esses que estão aqui, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Vamos orar juntos. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, vamos orar juntos. Saia do seu lugar, meu irmão. Se você conhece a paz que Jesus Cristo dá, se você conhece o príncipe da paz, em nome dele, saia do seu lugar e venha aqui à frente. Pode vir, não fique no seu lugar. Não pense assim, a frente está muito cheia, eu vou ficar aqui mesmo. Não, sai do seu lugar e vem aqui. Meu desejo é que a igreja inteira desça aqui à frente agora. Mas eu não posso obrigar você a sair do seu lugar. Mas é um desafio claro e cristalino. Sermos usados por Deus para transformar a realidade dessa cidade. Meus irmãos, a transformação dessa cidade não está na mão do prefeito, não está nas mãos da Câmara de Vereadores, não está. A transformação dessa cidade não está nas mãos dos atletas de futebol, não são os atletas de futebol que levarão alegria a este povo, basta disso. Chega dessa alegria falsa e passageira. Meus amigos, a transformação dessa cidade não está nas mãos dos donos de bares, restaurantes e casas noturnas. A transformação não está nas mãos de policiais e de médicos. A transformação está nas mãos do povo de Deus. Está nas minhas mãos e nas suas mãos. Levante então as suas mãos para Ele. Faça uma oração e diga: Senhor, nesta noite, eu me comprometo contigo a ser um mensageiro da paz, a levar a tua paz aonde há desespero. Encha-me com o teu Espírito Santo, dá-me coragem, dá-me ousadia, dá-me intrepidez, dá-me valentia, tira de mim o medo, a vergonha, o temor de fracassar, porque eu declaro, em nome de Jesus, que em Ti eu sou mais do que vencedor, e que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. E eu sou a tua igreja, e eu vou arrombar, derrubar as portas do inferno na autoridade do nome de Jesus, e vou resgatar os cativos, os perdidos, os doentes, na autoridade e no poder do nome de Jesus Cristo. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Abre a sua boca e dê glória a Deus.